Itaí, boa tarde. Boa tarde. Esse recesso um tempo importante para a equipe, mas acho que o torcedor mais quer saber nesse momento, e você como dirigente vai ser a melhor pessoa a dar essa notícia, se o Lucas Silva já tem a situação dele definida, o contrato dele agora até dia 30, o que o Cruzeiro fez, além de já ter feito muita coisa durante o mês, mas durante esse período de recesso, em relação ao Real Madrid, ele fica? Vocês já têm essa posição? O Cruzeiro já tem uma posição do Real Madrid de que, se o Cruzeiro conseguir pagar o salário todo, ele pode ficar mais um ano. Mas o Cruzeiro fez uma proposta oficial hoje ao Real Madrid, o procurador dele esteve aqui hoje pela manhã, e nós já enviamos para o Real Madrid o Cruzeiro pagando 50% dos salários. A gente acredita que vai ter um final feliz e, pior das hipóteses, a gente quer fazer um trabalho para que ele fique até dezembro. Vamos tentar um ano, o Real Madrid já acordou que ele fique um ano o Cruzeiro pagando o salário. Mas, se isso não for possível, o Cruzeiro vai tentar segurá-lo até dezembro, para que a gente tenha aí essas competições importantes, e a gente entende, né, e todos nós entendemos que é importante ter o jogador nesse momento. Em relação ao Arrascaeta, muito se fala sobre propostas ao Arrascaeta. Eu gostaria de saber se, de fato, chegou proposta oficial, proposta que o Cruzeiro recusou pelo Arrascaeta. Ele, em alguma oportunidade lá na Copa, já disse que retorna ao Cruzeiro. Qual que é a situação? O Cruzeiro, de fato, teve proposta pelo Arrascaeta e chegou a recusar? Não, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. O que existe são sondagens. Vários empresários ligam e perguntam o valor. O Cruzeiro informa que, da nossa parte, é o valor da multa. Porque quando você não quer vender um jogador, o jogador sai se a multa for paga, que é o caso do Dedé. O Dedé, eles estão falando aí que tem um contrato que o Dedé pode sair por 15 milhões de euros, mas esse contrato ele valia até abril de 2017. Eu estou com o documento em mãos aqui, vou repassar para vocês. Então, o que a gente divulga e fala é a verdade. A gente não tem que inventar proposta. Então, no caso do Arrascaeta, não chegou nada oficial. O caso do Dedé, realmente, o Lyon, ele acompanhou 4 jogos do Cruzeiro. O Marcelo de Jean, ele trabalhou, foi o representante do Lyon. Então, eles conversaram, e eu ainda brinquei com o de Jean. Falei, fala para ele não vir, que vai gastar a passagem, que o Cruzeiro não vai vender. E a questão de ter uma multa num contrato particular com os antigos investidores, quando, aliás, os investidores que bancou a vinda do Dedé para o Cruzeiro vai ter que arrumar um meio jurídico de resolver a situação. Porque, pela parte jurídica hoje, quando o contrato vence, mesmo tendo informado a FIFA, isso não pode mais, pela nova lei. Então, a gente tem aqui toda a documentação. O Cruzeiro quer criar alguma alternativa dentro da lei, para caso amanhã alguém pague a multa do Dedé, que a multa real dele é 160 milhões de reais, tanto para o Brasil como para o exterior. É diferente dos outros atletas, que a multa é um valor para o Brasil e outra para o exterior. A do Dedé não, ela vale também para o exterior, 160 milhões de reais. Mas eu conversei longamente agora cedo, o empresário do Dedé me ligou, que ele também recebeu outras sondagens, e eu disse a ele, o Cruzeiro não quer vender o atleta. Se pagarem a multa e o atleta quiser ir embora, aí não é problema do Cruzeiro, que é o que a gente explicou aqui, né? Quando paga a multa e o atleta quer ir, eles depositam o dinheiro via a federação e o jogador pode ir embora. Mas eu acredito que o Dedé não vai querer ir embora, até porque ele é o jogador mais valorizado nosso, é o nosso líder, e hoje dentro de campo também é um dos melhores jogadores nossos. Então a intenção do Cruzeiro no momento não é vender, e sim contratar. E tá aí, agora o torcedor sempre se pergunta, né, se o Cruzeiro vai trazer reforços. Falou-se, e a diretoria até já desmentiu sobre o Ricardo Goulart, falou-se também no nome do Pedro Rocha. O Cruzeiro está trazendo reforços, o que o Cruzeiro tem aí de novidade, se vai ter também? O Cruzeiro, eu tive uma reunião longa com o Mano antes desse recesso de 10 dias, e a gente chegou a uma conclusão que reforços, só se fosse realmente reforços. Você não trazer um jogador para inchar o grupo. E para trazer um jogador que faça diferença hoje no plantel do Cruzeiro, não é da noite para o dia. O Cruzeiro está, sim, com negociações em andamento. São negociações muito difíceis,
mas que pode dar certo. Mas, nesse momento, não podemos falar nome, porque atrapalharia, mas o Cruzeiro está, sim, viabilizando recursos. O Cruzeiro hoje não viabiliza recurso através de direito econômico, a gente viabiliza recurso através de parcerias de publicidade, outros tipos de parceria, porque direito econômico é proibido. Por isso, volto a frisar o caso do Dedé. Como a lei mudou, as pessoas, antes de escrever, tinham que, pelo menos, saber ler e interpretar a lei. Agora mudou. E a gente está aqui o documento, eu vou repassar para vocês. O Cruzeiro, a partir do novo contrato do Dedé, juridicamente não pode cumprir o que estava para trás, que já venceu. Mas o Cruzeiro, como é um clube que honra os compromissos, o jurídico já está analisando. Se algum dia alguém pagar a multa do Dedé, nós vamos consultar a FIFA e ver a questão do pagamento desses investidores. Mas por 15 milhões de euros, só se recorrerem à FIFA ou à Justiça. O Cruzeiro não libera o jogador. O Cruzeiro considera a multa do Dedé o que está no contrato de trabalho vigente, que é 160 milhões de reais, e não o que está no contrato de parceria que já venceu. Não aqui, volto a frisar, a gente não quer dar cano em ninguém, o Cruzeiro quer manter, sim, um bom relacionamento com todos os investidores e arrumar uma maneira que eles recuperem e tenham lucro no que investiu. Até nessa situação, seria venda de algum outro jogador para que esses investidores possam reaver o que investiram? Aí o departamento jurídico vai avaliar. Nesse caso, não poderia, porque a lei não permite mais, né? A lei não permite que outros terceiros sejam donos de direito econômico. Agora, uma situação, o presidente do Atlético Acreano, falando ainda, o jogador que foi contratado na gestão passada, o Careca, que o Cruzeiro ainda não teria passado, que o valor teria sido caducado ainda em fevereiro. O que o Cruzeiro tem a dizer dessa situação? Está conversando também? Não, nós propomos ao presidente, né, o Marcelo de Jean, e interferiu aí nisso há uns 3 meses atrás, o Cruzeiro propondo um acordo e devolvendo o jogador, porque o jogador ele não atende os requisitos do Cruzeiro para jogar no Cruzeiro. Então a gente chegou aqui, deparou com um jogador que não vai ser usado, o clube não quer que reempresta, o clube não quer nada, o clube quer que seja feito o compromisso da diretoria anterior, que é pagar um valor que o Cruzeiro não concorda, a nossa diretoria. Nós não concordamos com o valor, então fica a critério do presidente lá, se ele quiser recorrer à justiça, o que ele quiser fazer. Mas o Cruzeiro, como essa dívida aí, vai ser lançado agora o balanço que foi feito, né, a auditoria que foi feita pela BDO. O Cruzeiro não tem só essa dívida aí com esse time do Acre aí, o Cruzeiro tem outras dívidas e o Cruzeiro não tem como pagar. Então o Cruzeiro está priorizando pagamentos que condiz com os atletas. Isso está tudo em dia. Premiação, salários. Lembrando que a gente fez agora 6 meses de gestão e pegamos com 3 meses de carteira atrasado e 6 meses de direito de imagem. Então não dá para entender por como resolver tudo muito rápido, mas com o tempo o Cruzeiro quer arcar, o presidente já falou, quer pagar todas as dívidas do Cruzeiro, a gente reconhece, mas no momento a prioridade é pagar os atletas e a vivência do clube do dia a dia, que o custo é alto. Tá aí, só para voltar no Lucas, seu sentimento de que está há muito tempo no futebol, você acha que vai ser um final feliz para o Cruzeiro, ou você acha que ainda pode ter algum problema nesse meio do caminho e ele não ficar? Qual que é a sua visão hoje da situação? Eu tenho um amigo muito em comum na Europa, que é muito amigo do presidente do Real Madrid. E, junto a isso, a vontade do atleta em permanecer no Cruzeiro. Então, eu diria que o final, pelo menos até dezembro, vai ser feliz. Sobre o Digão e sobre o Ezequiel, teve pelo jeito, uma sondagem do Vasco querendo levar o Digão e o Ezequiel também uma sinalização do Bahia querendo o jogador. O que dá para falar desses 2 casos, Itaí? O Ezequiel, não conversei com o Mano ainda, porque o Mano acabou de chegar ali, nós vamos fazer uma reunião. Realmente o Bahia me ligou, não só o Bahia, mas outros clubes têm ligado querendo o Ezequiel. E o Digão, a gente teve proposta do Vitória e do Vasco. O Alexandre Faria, que assumiu o Vasco,
Ele me ligou no sábado, domingo, pedindo o Digão. Então isso aí depende muito agora do procurador do Digão com o Vasco, da parte do Cruzeiro. Se acertarem, o Cruzeiro tem interesse no empréstimo, até porque nós temos outros zagueiros, principalmente da base, que está ganhando espaço e seria importante para nós. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Você falou que o Cruzeiro está tentando algumas negociações em relação a reforços. De onde viria a fonte de renda para fazer esse investimento, já que você mesmo disse que o Cruzeiro está com algumas dificuldades em relação a dívidas, está tendo que escolher o que priorizar pagar no momento, escolhendo os jogadores? O Cruzeiro está preparando, né? O Cruzeiro tem hoje um dos melhores departamentos de TI do mundo. Hoje teve um representante da Europa, fez uma reunião aqui com a nossa TI e saiu daqui encantado com o nível da TI do Cruzeiro hoje. Então a gente está desenvolvendo uma viabilidade, que é uma promoção de marketing para auxiliar numa grande contratação. A gente não sabe se vamos conseguir fazer ela agora ou na janela do fim do ano. A gente está trabalhando ainda para que seja agora. Então, esses recursos viriam de grandes ações de marketing que depois será detalhado para vocês. Mas a gente está, sim, trabalhando pesado para fazer uma grande contratação para o Cruzeiro. Vamos conseguir para agora? Não sabemos. Precisamos de grandes contratações agora. A gente sabe que até para você trabalhar com futebol, muitas das vezes você segue o que o torcedor fala, que está certo. O Cruzeiro precisa sim ter um outro meia que tenha a característica do Thiago Neves, porque quando o Thiago Neves não joga, a gente sente que está faltando um meia original ali no time. E a gente, quando não tem o David e o Arrascaeta saiu agora, nós sentimos sim a falta desse jogador de velocidade pelas pontas, né? A gente está atento a isso. Só que não adianta trazer o Manelzinho e o Joaquinzinho. Nós temos que trazer um jogador que vai chegar aqui, né, e resolver o problema do Cruzeiro. Porque para ir resolvendo meia boca, mesmo quando você improvisa, se você pegar o resultado de balanço final antes da parada, o Cruzeiro foi o primeiro do grupo na Libertadores. Nós estamos em vantagem no jogo da Copa do Brasil e estamos em 8º no Brasileiro. Demos uma escorregada aí nas 3 últimas partidas, mas vocês viram, quem entende de futebol, que o time, principalmente nas 2 últimas, não foi o time titular e o time chegou realmente sentido, né? Porque você jogar terça, sábado, quarta, são muitos jogos. A gente sabe que essa parada aí, ela caiu do céu para o Cruzeiro, os jogadores chegaram em alto astral, e eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer esse restante do ano aí, umas etapas aí brilhantes e conquistar títulos. Em relação ao empréstimo que foi feito no começo do ano, para pagamentos que eram urgentes naquela época, se não me engano, parte desse empréstimo teria que começar a ser pago agora. Como é que está o Cruzeiro em relação a isso? Está tranquila essa situação? Esse empréstimo, quem está pagando é você lá da Globo. O Cruzeiro fez sim esse empréstimo e deu em garantia um crédito da Globo. A Globo autorizou e está sendo pago em dia. Quando chegar em dezembro, o Cruzeiro não vai estar devendo esse empréstimo. E é bom lembrar que muitos de vocês aqui não sabem, mas alguns jogadores cogitaram não apresentar aqui em janeiro, quando eu assumi, por questões de salários. Você trabalhar com 3 meses de carteira atrasado e 6 de imagem, e o Cruzeiro, a nossa administração atual, e a lei considera já também, que a imagem é salário. Então, se você for olhar, alguns jogadores estavam com 6 meses e 100% estavam com 3 meses atrasado. Então, era preciso fazer o empréstimo, porque a gente não fabrica dinheiro. E o Cruzeiro teve sim que fazer o empréstimo, e foi graças a esse empréstimo, a parceria com a Globo, que o Cruzeiro conseguiu quitar e alavancar aí as coisas. Sobre contratações, são vários empresários que estão ajudando. Nós acabamos de arrecadar agora 6 milhões de reais através de um trabalho aí que o Serginho fez com alguns empresários para ajudar em contratação. Então, nós vamos usar agora ou em dezembro. Bruno Ramires, o contrato dele está vencendo, o Cruzeiro não tem interesse em renovar e tem alguns clubes de Portugal que querem que o Cruzeiro libere agora e o Cruzeiro manter um percentual. Porém, parece que o jogador não quer mais ficar em Portugal. Então, nós estamos aguardando o procurador chegar aí amanhã também para poder resolver a situação.
E tá aí, a janela de transferências, tanto de entrada como de saída, a do meio do ano, ela vai se abrir no dia 16 e fecha no dia 15. O Cruzeiro teme investida pelos jogadores que estão valorizados, a diretoria já disse que vai mantê-los, mas o Cruzeiro teme perder algum jogador nessa janela? O interesse nosso, quero deixar claro para o torcedor, é só comprar, não é vender. O Cruzeiro não é banco. Então o Cruzeiro quer só comprar e sempre está fazendo o time forte. Um jogador ou outro sair vai depender do atleta. Caso do Arrascaeta, o Cruzeiro só vende pela multa. Mas se o Arrascaeta chegar aqui, encostar no canto aí e falar que não quer jogar, coisa que eu não acredito, que eu tenho conversado com ele, e ele está empolgado com a volta do Cruzeiro agora. Então, o Cruzeiro não tem esse interesse em vender. Nós estamos, sim, passando por muita dificuldade financeira. Quando for divulgado, né, eu acho que já está até atrasado demais esse balanço da BDO, vocês vão ter uma noção exata do que é a situação do Cruzeiro. Porque a gente sabe que muitos clubes passam por isso, mas o Cruzeiro é a primeira vez que está enfrentando uma situação difícil financeira. E a gente está trabalhando muito para poder manter a equipe forte e, ao mesmo tempo, ir quitando essas dívidas.